E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Eu também estou indo muito bem, graças a Deus. Muito obrigado por perguntar. E galera, mais um vídeo hoje daquele quadro Vale Tudo Isso, né? Aquela pergunta, vale tudo isso? Né? Que a gente tenta abordar aqui conceitos e ativos, né? Algumas empresas. E a gente vai analisar junto aqui, né? Alguns indicadores, alguns conceitos da contabilidade da empresa, para que a gente possa auxiliar a gente a tomar uma decisão, tá bom? Uma decisão de investimento. E lembrando, pessoal, que isso daqui não é uma recomendação de nenhum ativo, tá? Que a gente não faz nenhuma recomendação para que você compre. A gente somente pega as informações que são públicas daquela empresa, tá? A gente compila isso, faz um estudo e compartilhamos, tá? Então a gente aqui é um grupo de estudos, imagina assim, tá bom? E onde é que eu consigo informações que são apresentadas aqui? Comissão de Valores Imobiliários, CVM, Bolsa de Valores, a B3 e o próprio site de relação com investidores da companhia, que a gente for falar, tá bom? Mas antes da gente falar sobre qualquer companhia, a gente está fazendo um nivelamento, tá? A gente já falou de ativo, de passivo, a gente já falou de lucro, hoje a gente vai falar sobre valor patrimonial e como é que a gente incorpora isso dentro do valor de uma ação, tá bom? Ação a gente já falou também que é a menor fração de uma companhia. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dela. Você tem como fazer isso através da Bolsa de Valores aqui no Brasil ou em qualquer Bolsa de Valores, tá bom? E é isso, pessoal. Isso daqui serve para isso mesmo. Esse quadro é para a gente poder estudar, né? A gente poder fazer um compilado e compartilhar aqui um pouco de conhecimento, tá bom? Então, bacana. Então, a gente vai falar sobre o valor patrimonial de uma ação, que seria o VPA. Tá? Essas letrinhas, para a gente estar estudando, né, elas são importantes quando a gente for avaliar uma empresa, quando a gente for estudar uma empresa para a gente poder investir da maneira correta. Tá? Isso daqui, às vezes você se pergunta por que é necessário. E quando a gente investe em bolsa de valores, em ações principalmente, né, ou até em um fundo de investimento, nós nos deparamos com muitas opções, certo? E muitas pessoas não sabem como escolher um bom ativo, né, uma boa opção de investimento e acabam escolhendo por... o que leva essa pessoa a tomar uma decisão é algo equivocado. Normalmente... porque ela acha que vai subir na ilusão dela ou na cabeça dela vai subir em algum momento quando ela está comprando, ou isso aí é muito especulativo todo esse conceito de compra de investimentos, tá? Então, como ele é muito especulativo, a nossa ideia, a nossa intenção é tirar um pouco de especulação dentro do âmbito acionário, dentro do âmbito de investimentos em renda variável. Quando a gente começa a pensar um pouquinho, tá? A gente começa a pensar um pouquinho em contabilidade, ver realmente a empresa, o que ela faz, o seu mercado, como é que ela está indo, como é que tem sido os seus resultados. Quando a gente começa a ver esse lado da história, né? Esses conceitos aí a gente começa a tomar decisões mais de forma inteligente e não simplesmente especulatórias, entendeu? Então, é para isso que serve, tá? Então, a gente está estudando justamente com esse fim, beleza? Então, vamos lá. A gente vai olhar hoje para esse indicador que é o VPA, é o valor patrimonial da ação, tá? Que nada mais é, vou colocar aqui, que é o valor patrimonial, que é o patrimônio líquido, deixa eu colocar aqui. A gente já viu o que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Você vai pegar esse patrimônio líquido e vai dividir pelas ações emitidas. Vou colocar aqui, dividir pelas ações emitidas. Certo? Opa, não é no E, é no O aqui, tiozinho. Beleza, então o que vai determinar o VPA, o valor patrimonial por ação? O patrimônio líquido vai dividir o patrimônio líquido da empresa, todo aquele patrimônio que ela tem, né? Então, o que compõe o patrimônio de uma empresa? É o seu estoque, vamos aqui, patrimônio, é o seu estoque,
Estoque. São seus itens que elas podem vender. Né? Por exemplo, os ativos, né, compõem o patrimônio dela. Se ela tem, por exemplo, computadores ou se ela tem sistemas. Então vamos pôr aqui equipamentos, sistemas, licenças. Licenças é com cedilha, né? Não sei, acho que é. Enfim. Licença. Enfim, então tudo isso daqui vai ser o patrimônio dela. Patrimônio. Tá? De uma empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos voltar naquele exemplo do bolos, né? Se a gente tiver uma empresa de bolos no pote, etc. Tá? Então, como é que foi? O que vai compor o meu patrimônio? Todo o meu estoque, né? Todos os bolos que eu tiver para vender, meus equipamentos, meu forno, minhas panelas, minhas batedeiras, tudo que é equipamento vai compor meu patrimônio, tá bom? Sistemas, se eu tiver propriedade de sistemas ali para fazer gestão, licenças de software e tudo mais, tudo isso vai compor meu patrimônio, tá bom? Isso é em termos financeiros, isso vale dinheiro, porque teoricamente se eu vender, né, para a minha empresa eu poderia transformar tudo isso em dinheiro, né? Poderia vender um equipamento, poderia vender o meu estoque, meus sistemas e licenças para que eu possa retornar isso como dinheiro, tá bom? Então isso daqui forma o meu patrimônio, beleza? De qualquer empresa. Então, uma empresa listada lá em bolsa, ela tem o seu patrimônio gigante, vai ser em bilhões aquele patrimônio todo lá, tá bom? E a gente vai... O que torna um patrimônio líquido? É quando ele está livre de obrigações. Imagina assim, eu tenho, em todo o balanço patrimonial de uma empresa, eu tenho ativos e passivos, certo? Ativos, tudo aquilo que gera dinheiro para a empresa, passivo, todas aquelas obrigações. Então, tirando as obrigações de uma empresa, né? Empréstimos, dinheiro emprestado, coisas que ela tem que pagar de fato, vai sobrar o meu patrimônio, né? Se eu tiro todo o meu passivo, o que sobra é o meu patrimônio líquido. Em inglês seria o meu equity, minha equidade, tá bom? Então vamos lá, aqui agora só para a gente lembrar o que era patrimônio, tá? Então beleza, o VPA é um indicador que a gente vai entender o quê? Quanto olha que né, nome, né? Quanto do valor daquela ação representa de valor patrimonial, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, nada mais simples do que a gente exemplificar, né? Vamos colocar aqui, vamos falar uma empresa legal aí, Coca-Cola, sei lá. Então vamos pegar aqui Coca-Cola. Na Coca-Cola, vamos supor, né, aqui no nosso exemplo, que ela tem R$1.000 de patrimônio líquido. Patrimônio líquido, vou pôr aqui PL, patrimônio líquido. Beleza? E ela tem, por exemplo, 50 ações emitidas. Só, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, nesse caso, o nosso PL vai ser 1.000 dividido por 50, correto? Porque se ela tem 1.000 de patrimônio líquido e 50 ações emitidas, logo, se a gente dividir esses caras aqui, a gente vai ter o resultado de R$20. Certo? Então, o nosso VPA, valor patrimonial da ação, é R$20. Então, vamos supor que a ação esteja sendo negociada no mercado secundário, na Bolsa de Valores, a R$25, por exemplo. A ação está R$25. Então você sabe que desses R$25, R$20 é o patrimônio dela, né? Então, teoricamente, né, se ela possui um grande patrimônio, muitos equipamentos, muito estoque, né? Teoricamente o patrimônio dela vai ser alto. Logo, maior representatividade
por ação ela vai ter, tá bom? Você vai pegar o patrimônio dela, dividir pelo número de ações, você vai ter o valor patrimonial por ação. Entenderam até aqui? Se não entenderam, não tem problema, só usar o campo de comentários que a gente tenta ajudar mais, tá bom? Mas basicamente isso. Por que que isso é importante, tá? Porque quando a gente analisa, quando a gente vai estudar uma empresa, isso daqui nos auxilia a entender como é que está a situação financeira dela, tá bom? Imagina que as ações estejam custando, por exemplo, R$200. Então você entende que só 10% ela tem que representa aquele patrimônio, né? Então se a ação está R$200 e só de patrimônio ela tem R$20, aquilo indica o quê? Que ela tem um patrimônio bem inferior ao preço que você está pagando para poder ser sócio, tá bom? É o valuation que o mercado está dizendo que ela tem. O valuation é o valor de mercado de uma ação ou de uma empresa, tá? Então essa disparidade pode te indicar, né? Pode te auxiliar a tomar uma decisão, mas não é aquilo lá. A gente não usa somente um indicador, somente um conceito para poder tomar nossa decisão. Isso daqui é só algo para você conhecer, para te auxiliar no seu estudo, para você tomar uma decisão mais consciente, beleza? Isso daqui não usa unicamente isso. Se por exemplo o valor patrimonial é 20, mas por exemplo a ação está custando 10, você pensa, né? Nossa, o valor patrimonial dela está maior do que o próprio preço da ação, que está R$10. Está com hiper desconto, né? Vamos comprar. Cuidado, né? Dependendo do momento da empresa, né? Pode ser que ela tenha um patrimônio elevado, mas a dívida também está muito elevada. Então tome muito cuidado ao verificar somente um indicador. Sempre utilize mais de um indicador para poder tomar suas decisões, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, utilize os campos dos comentários, tá bom? Esse daqui foi o valor patrimonial por ação, tá bom? Eu vou dar uma apagada aqui, porque a gente vai ver um parecido com o valor patrimonial da ação. Vocês já vão entender. Também são conceitos de valor patrimonial, de patrimônio líquido, mas agora um pouquinho diferente, que a gente vai ver o preço, a gente vai comparar o valor patrimonial da ação pelo preço sobre o valor patrimonial, tá? Esse daqui é um bom indicador para a gente entender, né, quanto que o mercado está pagando pelos ativos daquela empresa, tá? Então vamos ao exemplo que vai ficar mais claro, tá? Aqui nada mais é do que o preço da ação. A gente vai dividir isso pelo indicador que a gente acabou de achar, né? O valor patrimonial por ação. Então a gente vai dividir o preço pelo valor patrimonial da ação. Beleza? Então no exemplo, aquele nosso, a Coca-Cola estava negociando as suas ações a R$50. Então o preço da ação era, entre parênteses aqui, tá pessoal, R$50. A ação custa R$50, tá? O valor patrimonial custa 20, então vou pôr VPA, valor patrimonial da ação, que é o que a gente acabou de ver. Valor patrimonial da ação custa R$20. Então a gente vai dividir esses caras aqui e a gente vai achar o preço sobre o valor patrimonial, certo? Quando a gente acha esse cara aqui, o que vai dar? Vai dar uma relação de 2,5. 50 dividido por 20 vai dar uma relação de 2,5. O que esse preço sobre o valor patrimonial indica? Indica que o mercado, ou seja, as pessoas, estão pagando, dispostas a pagar 2,5 vezes o valor patrimonial daquela empresa, tá? O que isso quer dizer? É exatamente isso, né? Não tem como fugir muito desse conceito. Entenda que o mercado, as pessoas, quando eu falo mercado, são as pessoas em geral, tá? Porque muita gente
não fala mercado, essa palavra mercado, mas não sabe o que é mercado, né? O que é mercado? São as pessoas que estão negociando lá, tá? Então elas estão... Repare que o valor patrimonial da ação é 20 e o preço está 50. Logo, as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele patrimônio daquela companhia, acreditando que ela vai ser rentável, lucrativa, tá? Então, qual é a relação que o mercado, as pessoas estão pagando pelo valor patrimonial? A gente descobre por esse indicador, o preço dividindo o valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial, que é 2,5. Então, o mercado, as pessoas, estão pagando mais do que o valor patrimonial daquela ação. Eles estão pagando 2,5 vezes a mais pelo patrimônio daquela empresa. Se esse indicador tiver muito alto, indica o quê? Né? Se, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial for 10, for 15, quer dizer que o patrimônio daquela empresa, se fosse 10, o patrimônio daquela empresa representa 10 vezes menos o valor daquela ação. Então quer dizer que o mercado está bastante otimista com aquela ação, teoricamente, né? Isso tem que ter muito cuidado também ao a gente ver, a gente analisar empresas do setor de tecnologia, porque você entende que o setor de tecnologia ele não tem muito patrimônio, né? Porque são sistemas, né? Normalmente são sistemas que conseguem replicar com custos bem menores, né? E ele consegue ter uma lucratividade maior. Então, não necessariamente uma empresa precisa ter um patrimônio elevado para que ela consiga ter retornos grandes ou substanciais, tá bom? Não necessariamente. Por isso que a gente não pode olhar só o indicador. Esse é mais um conceito, o que vale a gente lembrar, né? Que não olhar somente o indicador. Porque se você bate o olho aqui e, por exemplo... o preço sobre o valor patrimonial é meio, quer dizer que o mercado está pagando metade do que é o valor patrimonial daquela empresa. Então está barato, né, se você pensa. Mas calma, você tem que realmente analisar todo o contexto, toda a obra, tá bom? Mas isso aqui já é bacana para a gente entender ali e mais ou menos ali como é que funciona dentro da análise fundamentalista ou dentro dos conceitos de valuation, tá bom? Isso daqui é importante para que vai te ajudar a tomar uma decisão de investimento no âmbito de renda variável, conhecer o valor patrimonial que aquela ação representa, conhecer o lucro que aquela ação representa, o lucro da empresa que representa dentro da ação, ou nesse caso, o valor patrimonial que representa dentro daquele valor daquelas ações, tá bom? Então, esse indicador aqui, né, tudo isso daqui vai variar, por exemplo, a cada resultado da empresa, tá? Então, nesse resultado deu 2,5, mas no próximo resultado a empresa fez mais aquisições e aumentou o seu patrimônio. Então, se ela aumentou o seu patrimônio, vai dividir, esse número pode ser maior ou menor, dependendo do resultado daquela empresa. Tá bom? Então, uma outra dica é que você não compare somente, não veja esses indicadores somente em um resultado daquela empresa, por exemplo, em um ano, né? Você compare com os outros últimos 3 anos, por exemplo, para você entender para onde que aquela empresa está caminhando, tá? Se, por exemplo, o patrimônio dela está crescendo, você entende que ela está expandindo o seu patrimônio. Se você repara que o patrimônio está caindo, né? Quer dizer que ela está fazendo vendas de alguns equipamentos ou algumas coisas que antes compunham o patrimônio dela, ou ela está diminuindo estoque, diminuindo o ritmo de crescimento. Isso daí tudo, você percebe quão análise a gente consegue fazer mais seguro, deixar mais seguro nossa tese de investimento, tá? E não simplesmente seguir aí uma opinião de mercado ou uma especulação ou algo nesse sentido, tá bom? Isso daqui, pessoal, menos da metade das pessoas que investem fazem esse tipo de cálculo, esse tipo de estudo ao tomar uma decisão de investimento, tá? Então, se você começar a estudar sobre isso, se você começa a aplicar conceitos desse como base para você fazer a sua tese de investimento, né, para você realmente pensar no longo prazo, você já está melhor do que muitas pessoas que estão operando aí, tá bom? Então, bacana, continue estudando, tá bom?
E outra coisa que é bacana falar disso também, que quanto maior for essa relação de preço sobre o valor patrimonial, mais as pessoas estão dispostas a pagar por aquele patrimônio, tá? Tenha isso em mente que você não vai errar, tá bom? De novo, não utilize somente um indicador como este para tomar como 100% de decisão na sua tese de investimento, tá? Isso daqui é somente para auxiliar, utilize outros também. A gente vai falar deles também ao longo dos próximos vídeos, tá bom? E quanto mais eu conseguir agregar para vocês, mais eu vou ficar feliz e contente, tá bom? Bacana? E já falei da ressalva de empresas de tecnologia, né? Alguns setores ali não têm patrimônios muito elevados, né? Então esse indicador vai dar alto, vai dar bem alto assim, mas é por isso que você tem que olhar também outros indicadores, por exemplo, lucratividade, por exemplo, os ativos daquela empresa, ou quanto de lucro ela consegue ter com aquele patrimônio dela, beleza? Esses conceitos de contabilidade e análise de fundamentalista são identificados, são utilizados também para fazer um valuation da empresa, tá bom? Essa é só para vocês terem uma dimensão de quão bacana esse estudo é, tá bom? É um processo mais complexo, né? É um processo mais complexo e não isolamos indicadores para tomar nossas decisões. O processo de valuation, pessoal, é um estudo que sempre vem se aprimorando, tá? Como analisar uma empresa ou como identificar o seu valor de uma empresa, principalmente uma empresa grande, né? É um estudo que vem se aprimorando e nunca vai ser perfeito, sempre vai ter melhoras. Então, diversos autores escrevem sobre valuation, sobre análise fundamentalista. Então isso daí é uma construção, é um estudo que vai ao longo dos anos, tá bom? Nós vamos evoluir junto com os conceitos de valuation, tá bom? Cuidado para olhar somente um indicador, mas continue sempre estudando para que você continue sempre se aprimorando, tá? E aí que vem aquela dica, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente sempre vai falar nesse quadro Vale Tudo Isso, sobre conceitos bacanas como esse. A gente vai estar vendo, comparando algumas empresas aqui do mesmo setor e tentar tirar o máximo proveito do nosso estudo, tá bom? Então eu peço que você gentilmente, se você gostou desse conteúdo, se você achou isso bacana, né, se agregou de alguma forma para você, que você curta, tá? O vídeo, dê um seu like. Por quê? Isso daí vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo tem valor e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas vão poder melhorar a sua tese de investimentos com os conceitos passados aqui, tá bom? E se você tem algumas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, utilize aqui os comentários e a gente vai tornar esse estudo muito mais bacana. Quanto mais dúvidas a gente conseguir sanar, ou seja, mais pessoas a gente vai estar conseguindo ajudar, beleza? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que já era fodão na bolsa, que já ganha bastante dinheiro, né? Compartilha com ele, vê se ele conhecia esses conceitos de contabilidade, vê se ele conhecia esses conceitos de valor patrimonial e de lucro, certo? E vê se ele ou se ela, né, já sabia sobre isso. E se não sabia, eles vão aprender e vão conseguir melhorar ainda mais as suas teses de investimentos, tá bom? E no mais é isso, pessoal. Agradeço a companhia de vocês até aqui. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!